Bom, vamos resolver então a lista 1, o exercício 1A. Então, calcular o gradiente desse escalar aqui, ó, u igual a 2x mais 2y. Bom, o gradiente, pessoal, nós já vimos na aula anterior, né? Então, o gradiente de u gradiente de escalar u, ou simplesmente nabla u parcial de u em relação a xi mais parcial de u em relação a yj, né? No caso aqui, de duas dimensões. O meu escalar ele é uma função só apenas de x e y, né? Então, eu obtenho aqui parcial de u em relação a x, 2. Então, 2i mais parcial de u em relação a y, 2j. Então, eu tenho um vetor que ele é constante para qualquer valor de x e y, né? Ele sempre vale 2 na direção x e 2 na direção y, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um vetor A, né? Eu tenho um vetor A, AXI, mais AYJ, né? Onde a componente AX é igual a 2 e a componente AY igual a 2 também. Então, aplicando o operador gradiente nesse escalar, eu obtive um vetor, né? Beleza. Agora vamos analisar um pouco a função, essa função escalar, certo? Nós obtivemos o vetor então, né? O gradiente. E agora vamos analisar um pouco essa função 2x mais 2y, certo? Então eu fiz aqui, ó, eu já deixei pronto para a gente estudar. Então eu tenho a função u, que é igual a 2x mais 2y, né? Portanto, imagine que eu tenha u igual a 1. Então eu teria 1 igual a 2x mais 2y, certo? Para esse caso aqui, se eu considerar o x igual a 0, y vai ser igual a 0,5, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... Eu fiz um zoom dessa região aqui. Bom, pode ser aqui mesmo. 0 e 0. Então, x igual a 0. Y igual a 0,5. Teria esse ponto aqui, ó. Bom, vamos fazer com outra cor, né? Esse ponto aqui, certo? Seria o nosso ponto 1 aqui, chamado ponto 1. Né? Nós temos aqui, então, x igual a 0 e y igual a meio. O valor da função deu 1, né, pessoal? Então, note, na verdade, toda essa é uma equação de uma reta, né? Para u igual a 1. Né? Então, esse escalar ele tem um valor diferente para cada ponto do plano XY. Né? E eu tracei aqui valores de contorno, valores equipotenciais, vamos dizer assim, né? Onde a função tem sempre o mesmo valor. Então, se eu fizer u igual a 1, onde que a função u igual a 2x mais 2y vale 1? Em cima dessa reta aqui, ó. Né? Ela vale sempre 1. Certo? Por exemplo, se eu fizer daí um outro ponto, né? Para encontrar a equação da reta aqui, na verdade, né? Se eu fizesse um outro ponto aqui, ó, y igual a 0. Bom, y igual a 0, x igual a meio. Né? Então eu teria um ponto 2 aqui. Onde que estaria esse ponto 2? Y igual a 0, y igual a 0 aqui, x igual a 0,5 aqui.
né? Claro, isso aqui dá uma equação de uma reta, né, pessoal? Né? Que reta que é? Essa reta aqui, né? Para qual u vale igual a u é 1, certo? Se eu agora fizer para u igual a 2, uma constante igual a 2, eu tenho 2 igual a 2x mais y, 2y. Né? Então, a mesma coisa, se eu fizer aqui ó, x igual a 0, y vai ser igual a quanto? Né? X igual a 0, y igual a 1. Então, para u igual a 2, né? Eu tenho essa equação da reta aqui, né? Esse aqui, né? E se o x igual a 0, um dos pontos, né? Eu tenho y igual a 1. Então, x igual a 0, x igual a 0, y1. y1 está aqui em cima, certo? Então, nesse ponto aqui é um ponto da reta, né? 2 igual a 2x mais 2y. Né? A mesma coisa eu poderia fazer para outros pontos aqui, né? Por exemplo, para y igual a 0, como eu fiz no caso para u igual a 1. Né? Então, note, sempre que u vale 1, os valores de x e y têm que obedecer à equação de uma reta, que seria essa reta equipotencial aqui de valor 1. Ou seja, aqui eu tenho u igual a 1. Né? Nesse ponto aqui, como a gente já escreveu ali, u é sempre igual a 1. Aqui eu tenho u sempre igual a 2. Aqui, u igual a 3. Né? E assim por diante. Certo? O que é interessante aqui nesse caso? A função vai aumentando, né? A função vai aumentando de valor, vocês estão vendo? Né? Então, se eu traçar aqui, também tem valores negativos de u. Né? O que é que seria a noção de gradiente? Eu posso também obter um gradiente de uma função, tá? Fazendo o seguinte, o módulo do gradiente. Tá? Eu posso obter através da variação da função dividido pela distância. Certo? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, daqui para cá, né, eu tenho uma variação na distância, né, e tenho uma variação na função. Eu posso calcular o meu gradiente. O gradiente, na verdade, ele aponta sempre num plano perpendicular a uma superfície constante, de valor constante no escalar. Né? Então, nesse caso aqui, fica bem fácil a gente determinar a direção do gradiente. Ele é sempre perpendicular a essas retas, no caso aqui, porque em 2D, se fosse uma função escalar em 3D, seria uma superfície, né? Aqui, como eu tenho uma função escalar em 2D, eu tenho linhas, né? Certo? E o gradiente aponta para onde a função está crescendo. Então, aqui em cima de u igual a 1, né? Se eu viajar em cima de u igual a 1, eu não tenho um crescimento da função. A função é sempre igual a 1. Para onde é que ela cresce? Ela cresce justamente na direção de u igual a 2. Depois, se eu estiver em cima de u igual a 2, para onde é que ela cresce? Cresce na direção de u igual a 3. Né? E assim sucessivamente. Ou seja, o gradiente ele aponta para onde a função está crescendo. Certo? Então, a gente calculou o gradiente, viu o vetor, né, agora há pouco, mas também desenhando o próprio escalar, nós podemos inferir, né, a direção do gradiente do escalar, certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia simplesmente desenhar assim, ó, vou desenhar em verde aqui o meu escalar, o meu gradiente, certo? O gradiente eu vou colocar aqui em escala, né, só para vocês terem ideia da dimensão. Aqui eu teria o gradiente de u. Note, o gradiente ele aponta então para onde a função está crescendo. Né? Por exemplo, aqui está crescendo de 3, dessa equipotencial 3, ele está aumentando
até chegar ao valor 4, né? Aqui em cima dessa outra linha, u igual a 4, né? Então, o gradiente de u é um vetor que aponta para onde a função varia na distância, né? Quando ela está crescendo. Nesse caso aqui é uma variação linear. Com a mesma distância, a função sempre cresce em um valor 1. Estão vendo? Ó? De 0 aqui, ela cresceu para 1, depois de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Né? Então tem um gradiente constante, certo? Mas o gradiente a gente pode entender assim, é um vetor, né, que aponta para onde a função está crescendo. Né? Por isso a variação de u em relação a xi mais a variação de u em relação a yj. Né? E o seu módulo eu poderia calcular dessa maneira aqui, ó, tá? Eu vou dar um zoom nessa figura aqui, certo? E vamos tentar calcular o gradiente de U numa região aqui, para vocês entenderem, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, vou tentar usar uma outra caneta aqui, vamos usar o verde aqui. Então aqui eu tenho x igual a 0, certo? Note que aqui U igual a 1, né, pessoal? U igual a 1. E aqui U igual a 2. Né? A gente tem a variação da função, né? Mas teria que calcular a distância, né, entre duas equipotenciais, certo? Para ver quanto que a função variou nessa distância, certo? Então eu poderia calcular, por exemplo, essa distância aqui, ó, né? A maneira mais fácil de calcular seria a gente pegar um ponto aqui em 0x igual a 0, esse ponto aqui, ó, tá? E, por exemplo, aqui nesse ponto, esse ponto a gente tem x,05. Então daqui até aqui, ó, essa distância aqui é que nós temos o eixo x, né, pessoal? E aqui nós temos o eixo y. Né? Então essa distância aqui eu tenho 0,2, 0,4, até lá eu vou ter 0,05. Né? Essa distância aqui é perpendicular, ó, né? Vocês notem que como a função ela está bem simétrica aqui, esse ângulo é 45 graus, né, pessoal? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Né? Triângulo retângulo. Para saber essa distância D aqui, né, bastaria, na verdade, pegar a hipotenusa e dividir por raiz de 2, porque eu tenho a mesma distância aqui e lá. Ó, né? Essa distância aqui é a mesma que eu tenho aqui. Note que a função, pessoal, que ela vale 0,5 e aqui também 0,5. Né? Essa distância, né? Quando x igual a 0, y 0,5 a função vale 1, e quando y0 e x0,5 a função também vale 1, né? Ou igual a 1, como a gente tinha visto antes, né? Então, na verdade, esse ângulo aqui é 45 graus, né? Esse ângulo aqui é 45. Né? Quanto é que vale a distância D, então? É só fazer assim, ó. Cosseno de 45 igual a cateto adjacente, que é o D, né? Sobre a hipotenusa, que é 0,5. Né? Então, o D o cosseno de 45, né, é a raiz de 2 sobre 2, né? Então, D igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 0,5, né? Então, 2 raiz
dividido por 2 vezes 0,5 dá 0,35, né? Então tá. De forma aproximada, né? Não precisa também ser igual aqui, né? 0,3535. Então, o módulo do gradiente, como a gente ia tentar calcular aqui, ó, o módulo do gradiente, ele é o seguinte: quanto que a função variou? Quanto que a função variou de u igual a 0, que seria esse ponto aqui, né, essa reta aqui, esse que potencial aqui, u igual a 0, para u igual a 1, por exemplo, quanto que ela variou? Né? Então, eu tenho um u vale 1 menos um que vale 0, portanto, delta u vale 1, né? Qual a distância daqui para lá? Esse Dzinho aqui, né? 0,3535, certo? Então, na nossa calculadora aqui, se eu fizer agora 1 sobre x aqui, olha só quanto é que dá, 2,82. Né? Então, o módulo do gradiente de u, né? 2,82. Certo? Ora, a gente viu agora, acabou de ver, né? Que esse gradiente, o gradiente aponta para onde a função cresce, sim, né? Então, o meu gradiente aponta para onde a função cresce. Certo? Gradiente de u. Né? Quando a gente calculou o gradiente, chegou nesse vetor aqui, ó, 2i mais 2j. Se eu for calcular o módulo desse vetor, quanto é que vai dar o módulo dele, né? O módulo de A, né? Vou fazer aqui o módulo de A. O módulo do vetor A, né? Vai dar ax ao quadrado mais a y ao quadrado raiz quadrada, né? Ou seja, vai dar a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, vai dar a raiz de 8. 8 raiz quadrada. 2,82, né? 2,82 Então, vocês notem, dá exatamente o mesmo valor, né, pessoal? Esse vetor aqui tem um módulo 2,82, certo? Né? E a gente calculou aqui o gradiente de maneira muito simples, né? Mas agora aqui o que eu fiz, na verdade, foi mostrar que a função, né, u igual a 2x mais 2y, né? Ela, quando a gente faz o gradiente dela, né? Eu tenho 2i mais 2j. E se eu desenho agora equipotenciais da função, né? Equivalores da função, eu obtenho linhas, né? E o gradiente aponta para onde, em planos, né? Ou em linhas aqui, onde a função tem o mesmo valor, ou superfícies onde a função tem o mesmo valor. Então, o gradiente é sempre perpendicular a essas linhas ou superfícies equivalores da função. Ele é perpendicular, porque ele indica para onde a função aumenta, né, pessoal? Está aumentando aqui, né? E para calcular o gradiente, como a gente fez aqui, né? Basta eu pegar quanto a função varia. Note que aqui é sempre linear, né? Tem sempre uma variação de uma unidade na função e a distância é sempre a mesma, né? A distância é de 0,35, 35. A gente com uma linha equipotencial desce outra, né? E daí a gente consegue calcular o gradiente, certo? Bom, se eu desenhar
se eu desenhar esse vetor gradiente, olha só como é que ele é, né? Eu fiz aqui o desenho, né? Já deixei pronto, né? Ele tem dois, é sempre dois, né? Duas unidades. Aqui está fora de escala o tamanho da setinha, mas ele é sempre 2 na direção x e 2 na direção y. Então, portanto, é um campo uniforme, vale sempre o mesmo valor, né? Então, esse aqui seria o meu vetor A. Né? Esse aqui seria o meu vetor A. Meu vetor A. Né? Tá dando um probleminha aqui para eu escolher a tinta. Peraí. Aqui. Agora deu. Meu vetor A. Certo, pessoal? Então, esse vetor, né, foi obtido pelo gradiente de U, né? onde U é esse escalar 2x mais 2y, né? A gente fazendo o gradiente de U, dá sempre 2 na direção x, 2 na direção y, independente do valor x e do valor y, né? Portanto, se eu desenhar esse vetorzinho aqui, ele vai ter exatamente essa forma que eu mostrei aqui agora, né? Ou seja, essa daqui que a gente acabou de ver, né? Sempre apontando num plano perpendicular, né, à superfície equipotencial de U. No caso aqui, perpendicular à linha, né, porque em 2D a linha onde o U tem o mesmo valor, né, mostrando para onde que a função aumenta, né. No caso aqui a função está indo de 0 para 1, 2, 3, 4. Né? Agora nós vamos fazer o exercício, pessoal, 2A, certo? Na verdade, o exercício 2, ele pede assim, ó, calcule o divergente e o rotacional do vetor A obtido pelo gradiente de U dos itens A, B, C e D do exercício 1, né? Então, nós vamos aproveitar que a gente já calculou o gradiente de U e mostrou como é que fica essa função no plano XY e a interpretação do gradiente, para onde a função varia, né? O campo produzido pelo gradiente U. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício 2A. Tá? O 2A. No exercício 2A, nós vamos pegar esse mesmo escalar que gerou o vetor. Então, qual o vetor que a gente obteve aqui? A igual a 2i mais 2j, né? E a gente vai calcular o rotacional e o divergente desse A, desse vetor A, né? Então, nós obtivemos esse vetor aqui, ó, o A, né? O gradiente de U gerou esse vetor. Eu chamei de vetor A, componente AX igual a 2 e AY igual a 2, né? Então, A igual a 2i mais 2j, certo? Então, primeiro vamos lá, o vetor A tá aqui. O vetor A que a gente obteve no exercício 1, um A, né? 2i mais 2j, ou seja, a componente dele em x é sempre 2 e em y sempre 2, né? Formando aquele campo uniforme que a gente mostrou para vocês ainda há pouco. Aqui, né? Certo? Não interessa qual posição de x ou y, né? A nossa origem estaria aqui, né? A origem estaria aqui. Aqui, né, pessoal? Opa.
aqui, agora vai. Né? Plano XY daria aqui, né? Ele sempre vai ter um componente AX, né? Igual a 2, certo? Né? 2i e uma componente y, né? 2j. Independente da posição de x e y, porque não depende de x e y, né? Ele sempre vale 2i mais 2j. Né? Então é um campo uniforme, na verdade, né, pessoal? É um campo uniforme, né? Apesar de estar inclinado aqui, é um campo uniforme, certo? Então, vamos lá. Calcular o rotacional e o divergente desse campo de vetores, né? Bom, o divergente a gente já estudou na videoaula anterior, por causa de duas dimensões, né? O divergente de A, ou nábula escalar A, para duas dimensões, lá da videoaula anterior, a gente tem esse aqui, ó. Divergente de A, parcial de AX em relação a x, mais parcial de AY em relação a y. Divergente em escalar, né? Divergente é sempre um escalar, certo? Né? Ele pede para calcular o rotacional, já vamos buscar o rotacional aqui também. Rotacional, no caso 2D, a gente já tinha visto na videoaula anterior. Aqui, né? Rotacional tá aqui. Joia. Vou apagar aqui esse geminho que vem aqui junto. Pronto. Bom, divergente de A, então. Parcial de AX em relação a x, pessoal. Né? Parcial de AX em relação a x não varia com x. Dá zero. Mais, né? Parcial de AY em relação a y. Parcial de AY, que a gente tem o AY vale 2, em relação a y dá zero. Portanto, divergente dá zero. Né? E o rotacional de A? Parcial de AY em relação a x. Bom, aqui a gente tem a x, né, pessoal? E aqui a y. A x é 2, é uma constante, a y é 2 também, é uma constante. Portanto, parcial de AY, que é 2 em relação a x, dá zero. Menos parcial de AX em relação a y. Parcial de AX, que é 2 em relação a y, não varia nem com x nem com y, dá zero também. Não dá zero. Claro que já viu o produto vetorial, o rotacional do vetor no plano xy, ele dá na direção k, né? A gente viu na videoaula anterior, certo? Na definição do rotacional divergente e gradiente a partir dos operadores, né? Do nabla. Então, não tem divergente nem tem rotacional, né? É uma coisa meio fácil de observar, porque se a gente observa o jeito como o campo se distribui, note que ele é um campo uniforme, ele não tem uma tendência de rotação ou de giro, tá? E muito menos de divergência. É um campo uniforme, simplesmente. Né? Então, na verdade, o que a gente fez aqui, né, pessoal? A gente obteve um campo de vetores, tá? A partir de um escalar. Como que a gente obteve esse campo de vetor? A partir do gradiente desse escalar. Né? O igual a 2x mais 2y. Então, nós obtivemos o gradiente de u, esse vetor. O vetor que a gente obteve, nesse caso aqui, em que u é uma função de primeira ordem, de x e y, é um vetor, nesse caso, uniforme, um campo uniforme que nem tem tendência à rotação nem divergência. Portanto, com divergente e com rotacional iguais a zero. Certo?